Então, sempre que nós escutamos uma mensagem, nós precisamos nos comprometer em viver, fazer uma análise profunda na nossa vida e em busca desse aperfeiçoamento. É o que o Tiago fala. Não adianta só ouvirmos e não praticarmos. Do mesmo modo, como eu estava falando anteriormente, nós que somos ministros também temos essa responsabilidade. Nós só chegarmos aqui ao domingo e levarmos uma palavra, mas ministrarmos também essa palavra sobre o nosso lar e sobre a nossa casa. Exercer essa verdade. E se existe alguma coisa que nós temos que nos preocupar, em primeiro lugar, é a nossa casa. É como estão nossas esposas e nossos filhos. Porque isso é até um pouco complicado que eu vou falar agora, e já conversei com o pastor uma vez sobre isso. Ele entendeu, mas não assumiu. Porque nós estávamos meditando lá em Provérbios. Ele fala, ensina a criança como se deve andar. E ele falou, não, isso não existe. Porque eu ensinei meu filho e ele se desviou. Eu falei, não, então o senhor não ensinou. Ele, não, eu ensinei. Eu falei, o senhor não ensinou. Porque se o senhor está falando que o senhor ensinou e não cumpriu, Deus está mentindo. O problema é que muitas pessoas acham que fazer a obra está dentro da igreja. Então, o cara acha que está ensinando o filho, ele está aqui ministrando, o filho está lá sentado, de repente pensando não sei o quê, acabou. O que ele fala? Vamos embora, vamos para casa. Em casa cada um vive a sua vida. E isso não é verdade. Isso não é o que a Bíblia diz. Então, fazer a obra de Deus não é estar enfurnado dentro da igreja. Ah, glória a Deus, aleluia. Não. É o cuidar da minha família, porque a gente tem essa inclinação para o externo. A gente quer orar pelo milagre dos outros, mas não ora pelo nosso. A gente quer visitar, mas não cuida dos nossos. Então, desculpa, foi isso que eu conversei com ele. Eu falei, de repente, o senhor não entende que estar dentro da igreja e deixar sua esposa depressiva dentro de casa, isso não é obra de Deus. Volta lá. Então, de repente, o senhor achou que o seu filho estava dentro da igreja. E com isso, o senhor estava ensinando a ele, mas não estava. Não estava. Porque o senhor estava muito preocupado em pregar. Não estava preocupado em viver o que estava pregando. Em casa, instruindo o filho. Irmão, o meu maior temor hoje não é se eu vou ter uma casa, se eu vou ter dinheiro, se eu vou ter... É se a minha família está entendendo a mensagem do Evangelho. Esse é o meu maior temor. Quando eu olho para a Catarina, eu converso com o Moisés, eu converso com a Carla, esse é o meu maior temor. Se eu estou sendo um exemplo de pai, quando o Moisés vai crescer, vai se casar, que ele vai querer ser. Se a Carla está sendo exemplo de mãe, uma mulher que ele vai querer arrumar. Porque nós somos esse exemplo. Não tem como as crianças, nossos filhos, olhar para fora. E é o que o salmista fala, olha, os filhos é como flecha na mão do arqueiro. É para ir além do que nós estamos indo. Se eu estou parando aqui, meu filho tem que ir lá. Porque ele vai viver a experiência comigo, ele vai entender, ele vai ser ministrado e vai. E assim meu neto não para. E aí eu conversando com ele um pouco sobre isso. Ele, foi o que eu falei, ele entendeu, ele disse, mas eu ensinei. Tipo, ele não reconheceu, ele falou assim, Senhor, me perdoa que eu errei. Ele endureceu. Então ele achou que educar o filho dele na palavra de Deus é deixar a criança dentro da igreja. E a criança cresce sem nenhum tipo de ministração. O que acontece? Começa a ouvir as pressões do mundo, faculdade, porque não foi ministrado. Entendeu? Então é disso que nós estamos falando aqui. Assim nós temos esses chamados, digamos assim, de levar a palavra de Deus, mas temos a maior responsabilidade no nosso lar. Eu até conversei com a Carla esses dias, ela está de testemunho, que eu estava, assim, sabe, meio triste, porque eu não queria trazer a palavra, justamente quando estava tendo tempo suficiente para estar com a minha família. E ela vai ter testemunho aqui. Eu falei, mano, ela falou, mas não é assim. Eu falei, não é assim sim. Eu não posso vir no púlpito para pregar uma palavra esquecendo de viver o que eu tenho que viver com a minha família. Nos dá responsabilidade. E meu processo no matrimônio, ela sabe muito bem disso, não foi nada fácil. Não foi nada fácil, porque pensávamos de forma diferente, mas chega um tempo que Deus ajusta. Persevere. Persevere. Leve a mensagem, busque, louve. E por quantas vezes nós orávamos de madrugada juntos, e tem dia que ela não queria fazer, eu orava sozinho, tem dia que eu não queria fazer, ela orava sozinho. Persevere. Está entendendo? Essa vivência. É isso que ela está falando, não se engane. Não acha que você está pronto a ir às nações, não acha que você está pronto a fazer algo para fora se você não faz para dentro. Porque você vai achar que você é o pregador, mas na verdade nem para sua família você prega, nem para os seus você prega. Está cheio de pastor em cima de púlpito, irmão, com filho depressivo dentro de casa, com mulher depressiva dentro de casa, e está querendo pregar a libertação, mas ele não vive. Você está entendendo? Eu já estou falando assim, não se engane. Você está se enganando, você está achando que você está lá e você não está.